Paz, irmãos. Completem comigo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi só um ensaio. Nós vamos falar forte, porque esse Natal que estão comemorando aí não é o Natal que nós comemoramos, não. Nós não comemoramos o nascimento de um menino Deus. Nós comemoramos o nascimento do soberano dos reis da terra, o único rei de toda a terra, Jesus Cristo. Por isso Isaías falou: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu estou aqui em cima hoje, irmãos, para cantar com essa moçada aqui velhos hinos. Eu quero convidar a igreja para cantar. Vamos louvar a Deus, vamos louvar o nome de Jesus. Amém? Oh
mais este cântico. Este cântico fala em saudar o nome de Jesus. Nesta noite nós vamos falar sobre o reino de Deus. Quando aquele menino veio e Simeão se levantou do seu lugar ali no templo em Jerusalém, quando ele foi ser circuncidado no 8º dia, e Simeão se levantou e estendeu os seus olhos para aquele bebê. Ele não estava ali vendo um menino. Vocês vão entender isso nessa mensagem. O que Simeão viu naquela criança, que os homens não conseguiram ver, que Israel não conseguiu ver, eu não sei se você está vendo. Eu não sei se nós dizemos crentes em Jesus, se nós conseguimos ver o que Simeão viu naquela criança. Não é como a religião diz aí, um menino Deus. Ele nasceu Deus. Era só um menino, Deus encarnado. Por isso nós vamos saudá-lo. O cântico diz: coroai, dai glória ao Rei dos Reis, porque Jesus é o Rei. Amém? Vamos cantar com gozo no coração. Saúda seu Deus, exalta. É hora de coroar o Senhor, aquele que é coroado com muitas coroas, porque Ele é glorioso. Ele precisa ser glorioso na sua vida hoje. Amém? Quantos neste momento estão? Quantos neste momento, inclusive crentes, celebrando um impostor, uma lenda, uma invenção, uma idolatria, uma feitiçaria vinda do inferno? Alguém que aparece nas nossas festas, nas nossas celebrações, para roubar o lugar do Rei dos Reis. Eu nunca contei para meus filhos, para minhas filhas, que esse boneco barbudo era alguém significativo para eles. Não, é uma grande farsa, uma grande mentira. Quantos irmãos estão ensinando os seus filhos uma mentira? Não sentam para ler a Bíblia, para contar a história de Jesus, mas ficam vestindo seus próprios filhinhos desse impostor, desse mentiroso. Satanás é fabuloso, irmãos. Ele adora uma fábula, uma mentira, uma invenção, tudo para desvirtuarmos do caminho da verdade. Jesus é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Nesta hora, abre os seus olhos. Satanás é sutil. Ele vai entrando com sutileza, com mentiras. Você vai se acostumando com a mentira. Daqui a pouco ela vira uma verdade para você, e vira culto, e vai substituir o lugar do seu Senhor. Tem gente que vai pagar muito caro no futuro por não ensinar a palavra de Deus aos pequeninos, mas lançar seus filhos no mundo da mitologia, da idolatria satânica de Papai Noel. Esse sim é um impostor. Mas hoje nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Jesus Cristo. É a Ele que nós vamos coroar agora. Ele sim é digno de ser coroado e adorado pela igreja de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Adore o Senhor, saudai o nome de Jesus. Amém. É um braço, hein? É um brado. Campo de guerra. Jesus, arcanjos nos prostrai.
Ele vai falar de um episódio na vida de Jesus que aconteceu lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. A apresentação de Jesus no templo. O texto diz: foi ao 8º dia, Jesus foi apresentado, foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, lei de Moisés. E ali aconteceu esta cena. Vamos ver. Puxa! O Senhor disse a Abraão: mantenha seu costume, circuncise todo menino nascido em Israel no 8º dia de sua vida. Este é o selo da carne do pacto entre o Senhor e o seu povo. Qual o nome da criança? O nome será Jesus. E as nações, o mundo, caminharão em frente. Onde ele está? Senhor, de acordo com sua palavra. Sou Simeão, um homem velho que espera há muito tempo para ver sua salvação. E agora meus olhos veem a criança irá trazer a salvação que foi preparada para todo o povo pobre. Uma luz de revelação aos povos, pela glória do povo de Israel. Vai refletir no que você viu aí, porque a pergunta que eu faço nesta noite é exatamente esta: o que Simeão viu neste menino? Eu tenho absoluta certeza que a humanidade corrompida, ela não celebra o Natal de Cristo. Até porque Jesus também costumava celebrar o nascimento de Jesus, mas sua morte e ressurreição. Sim. Mas eu celebro sim a vinda dele, porque a palavra de Deus diz que Deus se encarnou através de Jesus. Deus se fez homem através dele. E o diabo treme diante desta verdade.
Era preciso ele passar por aqui, para que fôssemos justificados pela fé no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a maioria das pessoas, a figura dessa criança nada mais é do que um evento meramente histórico. Nem para Israel, nem para o próprio Israel, para a própria nação de Israel, Jesus foi aquilo que eles esperavam. Também Simeão, em algum momento, possivelmente tivesse pensado que aquele menino seria o rei glorioso, que iria tirar Israel do domínio do Império Romano, do jugo romano. Mas Jesus não veio por nenhuma dessas pessoas. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O presente foi Jesus, irmãos. O presente é Jesus. E é maravilhoso saber que a vinda dele representou a nossa salvação, a solução de todos os nossos problemas na eternidade. Que agora nós sabemos para onde vamos e com quem vamos passar a eternidade. Amém? Por Cristo. Mas quando Simeão era aquela criança, vejam vocês que a cena é muito interessante. Centenas, milhares de crianças passavam por aquele local para serem circuncidadas. Meninos judeus ao 8º dia, para que se cumprissem as Escrituras e a lei de Moisés. E Jesus entrou ali para ser circuncidado. E Simeão, quando viu a criança, ele diz isso lá em Lucas capítulo 2. Você pode depois estar lendo esse texto, né? Mas vamos ler aqui, eu vou ler com vocês, porque eu acho que vale a pena a gente ler. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, né? Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, né? Uma ideia que estava aqui relacionada à esperança messiânica daquele povo, de ser liberto do domínio romano e a restauração da casa caída, do reino caído de Davi, né? Diz a Bíblia aqui, e o Espírito Santo estava sobre ele. Presta atenção, irmão, porque aqui está um ponto de referência importante. Se o Espírito Santo está sobre você, se você é guiado pelo Espírito Santo, ele te dará entendimento e revelação das coisas que vamos falar aqui hoje. Só pode entender as coisas espirituais, entender as coisas espirituais, quem nasceu do Espírito, quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Simeão já estava aqui cheio do Espírito, né? Ou seja, o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar ali um Espírito Santo que não passaria pela morte, Simeão, né? Antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? E ele continua dizendo: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e glória, e para a glória do teu povo Israel. Vou parar aqui. Basta esse texto para a gente entender o que vamos fazer aqui hoje. Irmãos, esse tema, Reino de Deus, será o tema do nosso retiro. A gente começa hoje a falar um pouquinho sobre o Reino de Deus. Mas não dá para falar de reino sem falar do
Você fala de quem? Do rei, do soberano, Basileus. Ele é o soberano, né? Quando Simeão pôs os seus olhos naquela criança, ele não viu o menino, ele viu o Basileus, ele viu o rei, ele viu o Salvador. Talvez aquilo que está lá em Apocalipse, a partir do primeiro capítulo até o capítulo 7 de Apocalipse, quando nós temos aquela teofania todo aquele referencial do poder e majestade que estava sobre Jesus, que está, não estava, mas está sobre Jesus, e já estava sobre esta criança. Lá em Apocalipse, nesses 7 capítulos, o texto bíblico, o texto dá 12 atributos de soberania a Jesus, 12 atributos de soberania. O texto diz: a ele pertence o poder, vai contando, a riqueza, vai contando, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor, ações de graça, domínio, majestade, santidade por toda a eternidade. A ele, amém. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu? Quando Simeão viu aquela criança, ele viu tudo isso numa só criança. Ela não era como as outras, as demais crianças. Basileus era o soberano, era o redentor de Israel. Irmão, o seu redentor, amém? Amém? Ei, ele veio sim, ele foi uma criança, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso saber. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, em graça, gracioso, cheio da graça de Deus, e também em sabedoria, a ponto de poder expor aos doutores da lei a sua missão. E aí, irmãos, Simeão estava ali diante daquele que João Batista diz, aquele que há de vir depois de mim, que já era antes de mim, e que é mais poderoso do que eu. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem disse foi João, aquele que veio preparar o caminho para o soberano. João se referiu a Jesus como aquele que há de vir depois de mim, aquele que era antes de mim e que é mais poderoso do que eu. Por isso eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, nem de tocar as suas sandálias. Eu acho que nós precisamos nesta noite voltar os nossos olhos para essa criança. Eu estou falando isso, eu não acredito, eu participo dos eventos com irmãos, com família, porque é um momento que as famílias se reúnem, mas eu vejo muita hipocrisia. Lá na nossa relação, na reunião familiar, eu disse para eles, o que nos une aqui não é o vínculo de sangue, viu? Genético, familiar, porque eu conheço famílias que se reúnem hoje para saírem piores dessa reunião de hoje, para celebrar o tal do Natal. Vocês entendem o que eu estou falando? Famílias que se reúnem para beber, e quando saem dali, saem piores, inimigas, devastadas pelas contendas. Depois fica, então é Natal, a festa cristã. Isso é festa pagã, isso que daí é festa pagã. Você paga mesmo. A gente vai, participa, fica junto. E aí eu disse, não é o vínculo de sangue que está nos unindo aqui. Sabe o que nos une aqui? Falei para a família reunida da floresta. É o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus não for o vínculo entre nós,
nada disso tem sentido. Se Jesus não for o elo entre nós, nada disso, não for o cimento, nada vai fazer sentido. Não se engane, não se engane. Os seus inimigos podem estar dentro da sua própria casa, os seus maiores inimigos, gente do seu sangue, da sua genealogia. Mas Jesus deve ser a nossa aliança. E ali eu pude dirigir uma palavra para aquelas pessoas que estavam ali, da minha família. Mas eu vejo em muitas festas e muitos encontros familiares nessa data um ambiente hipócrita e forçação de barra. Estou falando que é por causa da sua festa, nem da festa que eu participei da minha família. Mas a gente ouve essas coisas por onde a gente vai. Mas quando Jesus está ali presente, as coisas mudam de sentido. Então, a minha preocupação não é falar dessa festinha de Natal. Eu estou querendo falar desse meninozinho que estão cantando e falando dele. Eu estou querendo falar do soberano. Amém? Natal na sua vida tem que ser todo dia. Todo dia. Amanhã, 26 de dezembro, é Natal na sua vida. Jesus renasce. Terça-feira que vem, Jesus está lá presente. Aleluia! Natal, Ele está lá, nascendo em seu coração. Vai entrar o fevereiro. Todo dia Ele é a sua companhia. Estaria convosco todos os dias. Irmãos, essa é a realidade do Cristo residente, irmãos. Paulo diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Não tem mais nada que Deus possa fazer. Tudo que Ele fez foi: vem cá, meu filho, habita nesse varão aqui, ó. Dudu, habita aqui. Agora você é agente do reino. Entendeu, filhão? Agente do reino. Você está a serviço do reino. E é sobre este soberano que eu quero falar para vocês. E a pergunta que eu faço é: o que Simeão viu naquele menino que muitos não conseguiram, nem conseguem e nem conseguirão enxergar, inclusive muitos chamados crentes? O que Simeão viu naquele garoto? Eu quero voltar com vocês ao profeta Isaías. Nós vamos ler alguns textos aqui para falar um pouquinho o que Simeão estava vendo naquele garotinho. Presta atenção, hein? Presta atenção, porque a mensagem de hoje, ela está centrada no soberano dos reis da terra, em Cristo, o governante desse reino. O nosso retiro, nós vamos falar sobre o reino de Deus. No grego, Basileia Doutel, quer dizer, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou a nós. O reino de Deus está em nós. Tornou-se alcançável. Eu posso alcançar, viver a vida desse reino, se assim eu desejar, e se assim eu a Ele me entregar. Vocês entendem o que eu estou falando? Aquilo que era tão distante aos homens, era isso que Simeão estava vendo. O reino, o Senhor está entre nós. Você sabe por quê, irmão? Sabe qual é o nome de Jesus? Nós vamos ver lá em Isaías. Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Mais do que isso, quando Jesus foi para o céu, mais do que Deus conosco, agora, como diz o meu colega, ele fala, é Deus em nós, né? É Deus em mim. Não é só um Deus que nasceu uma criança, tornou-se homem, morreu e ressuscitou, mas um Deus que agora habita em mim. Portanto, é Deus conosco, sim, mas em mim. Presta atenção quando eu falo isso, irmãos, eu insisto, porque eu estou falando de uma realidade espiritual. E a turma da religião não gosta disso, de ouvir isso. O pessoal prefere passar em frente a uma casa, uma construção, e fazer um sinalzinho da cruz, como se aquele lugar fosse santo. Deixa eu te falar, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não mora em casas de parede lajota, alvenaria. Deus não mora. Eu falo com meus meninos na escola, já pensou?
termina a missa, termina o culto, aí a gente fala assim: ó Deus, vou fechar aqui, você fica aí, que eles chamam do altar, né? Fica ali, dormindo sozinho ali, até domingo que vem a gente vai voltar, fica aí dentro, tá Deus? Isso não existe, irmãos. Quando eu entendo desse Espírito residente, eu estou falando o seguinte: o lugar mais santo onde Deus habita neste planeta chama-se os seus filhos. Quando uma serva de Deus se veste de forma inapropriada, inadequada a um santuário, ela está violando sim e profanando sim aquele lugar que Deus escolheu para morar, que é o corpo dela. Assim como um varão também. Quando agimos no pecado, estamos dizendo que não estamos aceitando ou entendendo que meu corpo é morada de Deus, que Ele habita em mim. Então eu não vou à igreja, eu não vou ao santuário, eu sou o santuário de Deus. Para pensar nisso. Eu não sou Hieron, não sou templo, não, eu sou o Naós, eu sou o santo do santo. Não tem aquele negócio lá que a gente canta? A fumaça, eu cheguei aqui no santo lugar, santo do santo, a fumaça me cobriu, eu estou caindo, eu estou cheio de Shekinah, não sei o que, não é assim? Mas isso é conversa, isso é emoção, isso é Velho Testamento. Você não vai entrar em lugar nenhum. Ele é quem entrou. Quem entrou? O soberano. Presta atenção. Viu, Tátia? Você quando entrar naquela escola, aquela criançada, aquelas crianças, você não precisa falar. Elas vão perceber. A tia Dádia é santuário. Como o reino de Deus não é aparência, você não vai entrar com aquela indumentária, aquela roupagem de ver Deus, como a turma gosta de falar aqui fora, porque o reino de Deus é interior. Jesus fala isso aqui que nós estamos dizendo. Você, a criança, vai perceber em você, no convívio com você, essa professora, ela é diferente. É o soberano que habita nela. Por isso, Dário, você tem que vigiar, você tem que estar ligado, porque as coisas deste mundo podem nos tirar do centro da vontade de Deus, irmãos. Fica atento a isso aí, amém? Vamos lá então, vamos ao Isaías. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías. Olha o que Simeão estava vendo. Simeão era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei dos profetas. Então, quando Simeão viu aquele menino, eu suponho, e aqui essa direção o Espírito me deu para trazer para os irmãos. Vocês vão perceber que em vários momentos, no livro do profeta Isaías, nós temos exatamente uma previsão. 700 anos, 7 séculos antes de Jesus, Isaías já fala desse momento, desse menino, nos fala desse renovo, desse rebento, dessa virgem. Eu queria ler com vocês um pouquinho o que o Antigo Testamento fala sobre ele. Amém? Para reforçar a sua fé, para você sair daqui feliz. Puxa vida, meu Deus, foi profetizado, Jesus foi anunciado, pré-anunciado 7 séculos antes, aliás, muito antes, desde o Gênesis, Jesus foi pré-anunciado. Mas olha o que o profeta Isaías fala. Capítulo 2, vamos seguir os textos, alguns capítulos, bem rapidamente. Amém? Vou tentar ser breve, irmãos, porque quem vai falar aqui agora é a palavra de Deus. Tá bom? Capítulo 2 diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, estabelecido no cimo, no cume dos montes,
se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o cumprimento da lei. Aleluia! É de Sião, é de Jerusalém. É para lá que afluirão as nações. E não se engane, até hoje os olhos das nações continuam sobre Jerusalém. Jerusalém é cálice de tontear, é pedra de tropeço para as nações. Igreja de Deus, fique de olho em Jerusalém, fique de olho em Israel. A Bíblia diz: porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará, versículo 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em reinas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem resplandecerão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías fala de um reino vindouro, de um reino espiritual, irmãos. E quem iniciará esse reino é essa criança que nasceu, brasileiro, soberano Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo? Vai marcando a sua Bíblia para você ler em casa depois. Vai marcando aí, marcando aqui. Jesus, vai marcando, coloca assim do ladinho desses versículos assim: Jesus, risca aí, fica com pena, risca não. Coloca aí, ou na sua agendinha, coloca: leia em casa a glória futura do Israel espiritual. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A Bíblia faz menção aqui, Isaías faz menção aqui ao soberano, a Jesus de Nazaré. Vira a sua página agora, vai para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Posso ler, igreja? Amém? Vocês são tão, assim, educados, né? Calmos, tão muito batistas, tradicionais, né? Vamos lá, o foguinho pentecostal não faz mal a ninguém não, viu gente? Para você dar glória a Deus, porque nós estamos lendo aqui, sabe por quê? Sabe por que eu estava chorando ali? Estava no louvor, eu cantando e eu lendo esse versículo, voltando alguns textos, porque Deus me deu essa mensagem do banco aqui sentado. Eu estou com outra mensagem aqui, ó, está escrito aqui, mas não vou pregar esse negócio aqui não, porque isso aqui já ficou velho. Deus me deu isso agora ali. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, então foi isso que Simeão viu? É isso que você está vendo? É ele que você está vendo? Ou você só vê Papai Noel? Hã? Jingle Bells. Você nem que tem é esse? Capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória. Fala juntos, irmãos. O renovo do Senhor será de beleza e glória. Beleza, você consegue entender o sentido? Beleza e glória. Aí o cara lê e fala assim: deve nascer, esse rei deve vir num trono. Não é assim quando nasce o filho lá do príncipe? Lembra quando nasceu o filho do herdeiro do trono da Inglaterra? Botaram o menino numa roupa muito chique e apresentaram o príncipe George. É George? Sei lá. Apresentaram os ingleses. E os ingleses, irmão, nosso rei,
passa na carruagem, e eles se curvam diante de sua majestade. Aí eles pensaram, esse rei vem, beleza e glória. Aí Papai do Céu vai e apronta mais uma peça, né? Que glória esse menino nasceu, com que glória? Nasceu numa estrebaria, nasceu onde come jumento, boi, vaca. Como pode um cara desse, um menino desse, ser rei da tua nação, soberano dos reis da terra? O que é isso? Vai tentando entender o Deus que você serve. Vamos lá para agora, Isaías. Verificar, irmãos, na vossa vocação. Vede que não há entre vós nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios, mas Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir as sábias. Deus confundiu as coisas que não são para levar a nada as que são, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas no Senhor. Quando nasceu Jesus, o rei soberano do reis da terra, o jornal Jerusalém Post, ou Tel Aviv Wall Street Journal, ou a Gazeta de Belém, não publicou nada sobre ele. Está entendendo o que eu estou falando? Ninguém publicou nada sobre ele. Eu gosto da divindade porque Deus é um Deus que se esconde. Isso me encanta no Senhor. Isso aqui é uma planta natural? Não tem nada escrito aqui que ele fez. Está brincado por Deus. Não tem nada. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a beleza disso aqui. Quando nós pensamos que ele viria em glória, ele veio de uma criança, filho de um carpinteiro, lá no estrebaria. De novo ele se escondeu por trás de muares, jegues, burrinhos, jumentinhos. E a vida inteira de Jesus foi assim, escondido. Depois ele foi para a cruz do Calvário e ficou lá entre dois ladrões. Como pode um Deus, um homem Deus poderoso, escondido entre dois ladrões? Aí ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal. Nós pensamos agora, vai incendiar a terra. O Espírito veio, habitou em nós. E quando nós pensávamos que esse reino fosse ser agora glorioso, ele de novo resolveu se esconder. Só que agora dentro de nós. Que Deus escondidinho é esse? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos um Deus que se esconde. Você quer aparecer muito. Tem muito líder aí, profeta, pregador, que quer aparecer muito. Estão trazendo para si a glória, a honra. Essa turma não suporta. E o povo gosta de gente gloriosa, de gente pomposa, gosta de uma cadeira bonita, de um chefão pomposo, com um terno italiano e um sapato com um bico desse tamanho, que se levanta já falando em língua, e o povo pega um lenço, joga um lenço, cai logo um monte. O povo gosta de um negócio assim, gosta de uma coisa portentosa. Simeão viu aquele menininho, e Simeão que estava vendo ali era um Deus que nasceu escondido, porque ele estava inaugurando um novo reino. Irmãos, reino de Deus não é comida nem bebida, não é riqueza, não é luxo, não é prosperidade. O reino de Deus é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus em nós. Olha o que diz aqui o texto. Deixa eu voltar para o texto, porque eu fico entrando num monte de argumento assim.
Naquele dia o renovo do Senhor, 4:2, será de beleza e glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, se forem salvos, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Sim, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça, com espírito pacificador. Esse é o renovo, esse é o broto que vai brotar em Sião. É Jesus, o soberano dos reis da terra. Vamos dar uma corridinha aqui, irmãos. Vamos ao capítulo 9. Abre lá, Isaías 9. Oh, glória a Deus. Versículo 13, diz o profeta: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Amém? Eu estou lendo 9, irmãos. É o 7, me perdoe. Volta um pouquinho. É o 7. 7:13. Portanto, versículo 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está entendendo? Quem Simeão estava vendo agora? Quando ele pôs os olhos no menino, o Espírito do Senhor que estava sobre ele disse: eis Emanuel. Olha aí, Simeão, esse é Emanuel. Você pode glorificar o Senhor por isso? Samuel não conhecia a lei dos profetas? Mas tem mais. Capítulo 8, capítulo 9. Mas, vamos lá? Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Olha aqui, irmãos, a Galileia dos gentios. Aleluia! Deus escolheu a pior região da terra para plantar o filho dele. Galileia de quem? Vai nessa para Galileia para você ver. Olha um lugarzinho terrível dele. Mas foi lá que Jesus escolheu para plantar o seu filho, para iniciar o reino, hein? Iniciar o reino. Depois nós vamos ver Jesus falando do reino dele. Vamos lá. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria de aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimada, servirão de pasto ao fogo. Sabe por que vai acontecer isso? Vamos ler junto o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se ele tem governo, é porque ele tem um reino que ele governa, ele vem para governar o reino. E diz mais: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é muito lindo demais, irmão. Isso é extraordinário. O que aconteceu com Simeão quando ele pôs os olhos no menino? Quem que ele viu? O governante. Ele viu o governo. Ele viu o Deus forte. Ele viu o Deus maravilhoso. Ele viu o Deus conselheiro. Ele viu o príncipe da paz. Tanto que toda veste revolvida em sangue vai ser queimada. Irmão, nós estamos falando de um reino que já está e um reino que está por vir. Tenta entender isso. Pega o Espírito Santo para te revelar essas coisas. Eu fico maravilhado com isso, Juquinha. Eu fico extasiado. Como é que eu posso ver no menininho essas coisas? Quem revelou a Simeão? O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode discernir? Sim? Para o Natal que você viveu, que você sabe. É desse governante? É desse rei? É desse soberano? Ele te governa? Ele te governa, Renan? Ele te governa, mas não acabou não, irmãos. Vocês estão com pressa não. Eu fico feliz que eu estou sentindo que vocês estão tão felizes assim, encantados. Uma palavra, é claro, né? Abre lá no capítulo 11. Capítulo 11. Primeiro versículo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Alguém já viu um rebento? A plantinha? Quando Simeão olhou aquela criança, o que ele viu? O rebento, o rebento. Você não tem vontade de chorar, não? Ele viu o rebento. Ele viu o renovo. O cheiro das águas brotará. Como planta nova, florescerá. Foi o que aconteceu. Israel estava que era madeira podre. Israel estava em trevas. Israel estava sob domínio romano. Israel estava sob o jugo opressor do maior império da antiguidade, irmãos. Quando Simeão olhou para Jesus, ele falou: o arrependo, a esperança, o renovo de Israel chegou. Repousará sobre ele Holy Spirit, o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Amém? Qual o Espírito que repousava sobre Jesus e repousa também sobre você? Qual é? Porque se repousou sobre ele, vai repousar sobre você. Porque se ele está em você, este mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, repousa sobre você. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Esse é o Espírito do Senhor. Capítulo Isaías 25. O Senhor, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Naquele dia, o Senhor vai servir um banquete, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, tutanos, vinhos velhos, bem clarificados. Fica animadinho não, viu, irmão? Esse vinhozinho não, nada a ver com o que você está pensando. Sem vergonha.
destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Só tem um que tragou a morte para sempre. Quem foi? Jesus. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Ó Senhor, ó Senhor, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele salvará. Ele é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você sabe por que Simeão falou: agora pode me levar, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão viu isso aqui. Este é o Deus que eu esperava ver. Não é isso, Dilson? Simeão viu a salvação naquela criança, naquele rebento, naquele bebê. Ele diz: este é o Senhor a quem aguardamos. Irmãos, meu irmão, celebra isso. Se alegra com isso, irmão. Se alegra com isso. Meu Deus, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Dá ânimo ao teu povo, dá alegria. Quando eu fico pensando que neste momento, numa hora gloriosa como essa, nós poderíamos estar aqui falando do reino de Deus. Quando eu fico pensando que agora, nesse momento, tem gente, irmãos viajando por aí afora, e por falta de discernimento, fica lá fotografando o seu filhinho como impostor, esquecendo de mostrar para ele quem é o verdadeiro presente de Natal, que é Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, tem gente que vai chorar muito por não ensinar essa verdade, por ensinar fantasia, por ensinar mentira. Vai sofrer, porque vai ver o filho se desviar do caminho do Senhor. Criança se ensina quando bebê, quando está no peito ainda, mamando. É aí que se ensina. Capítulo 35, versículo 3, diz o texto do profeta Isaías: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede forte, não temais. Vamos falar juntos agora? Eis o vosso Deus. Simeão viu isso, irmãos. Simeão disse para a nação: fortaleci as vossas mãos, Israel, mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, nação. Dizei aos desalentados: sede fortes. Daí, não desanime. Eis aí o vosso Deus. Ele nasceu. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos céus e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. Amém? Diz assim: o imundo não passará por ele, pois somente para o seu povo. Quem quer que por ele entre, o caminho não errará,
nem mesmo o longo. Não tem outro caminho. Olhem para Jesus. Tirem da vida de vocês tudo aquilo que não pertence à palavra. Tirem de dentro da casa de vocês tudo aquilo que não está na palavra, tudo aquilo que afronta a palavra. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele disse para Pedro falou: Senhor, eu jamais te abandonarei, jamais te trairei. Ele disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, jamais, Senhor, jamais eu trairei, jamais. Pois aconteceu, irmão. A gente prega isso tantas vezes, mas a gente esquece que muitas atitudes nossas são traições frontais ao reino. Inclusive quando não entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Eu fico agoniado com isso, mas eu preciso falar para vocês. Por favor, me entendam isso. Eu preciso falar para vocês. Não misture as coisas. Olha, a Bíblia diz aqui que Ele vai dar vista aos cegos. Aqueles que estão cegos, os olhos vão se abrir. Esse menino vai abrir os seus olhos, vai fazer você enxergar a verdade do Evangelho, para você não relativizar o que é absoluto, que tem sentido absoluto. A palavra, ela é absoluta na vida da gente, e deve ser assim. Diz também que os surdos se abrirão os ouvidos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você tenha estado surdo a vida inteira ao Evangelho. Você não quer aceitar o Evangelho. Você sabe que o Evangelho é a palavra de Deus, é a verdade, mas você se faz surdo, porque você está tão preso, tão amarrado às coisas deste mundo, que você não é capaz de dar um passo em direção a Jesus. Como é que eu vou largar as mulheres no mundo? Como é que eu vou largar a minha bebida no mundo? Como é que eu vou largar minhas corrupções, meus cheques sem fundos? Como é que eu vou largar minha agiotagem? Como é que eu vou largar esse mundo? Como é que eu vou largar meu homossexualismo? Como é que eu vou largar? Eu quero dizer a você que os seus ouvidos se abrirão. Porque quando o Espírito do Senhor abrir os seus ouvidos, você vai entender o que eu estou falando aqui. Não é o homem que está falando, quem está falando é a palavra de Deus. Quando eu digo para os irmãos, ensinem os filhos de vocês. Passem tempo, gastem tempo com eles dentro da Bíblia. Pare de ensinar seu filho conto de fada, pelo amor de Deus. Ensine ao seu filho Evangelho, palavra de Deus, histórias bíblicas. Desde que ele vai aprender na escola, ele vai ouvir isso na escola. A escola ele vai ouvir tudo isso. Eu falei com vocês que o diabo é fabuloso, porque ele gosta de uma fábula. Eu falo de uma planta, de um animal, estou falando de um Deus que é criador, e não fruto de um processo evolutivo. É mais difícil acreditar, é preciso ter mais fé na evolução do que na criação. Mas as pessoas estão sendo levadas por essa. Isso é fabuloso, é ser fabuloso, porque ele consegue manipular a mídia inteira. E não se fala outra coisa na mídia a não ser evolução, reencarnação, Papai Noel, esse monte de baboseira, tudo isso isso tudo, irmão, árvore de Natal, isso tudo é invencionice. O diabo é fabuloso, vai entrando dentro da sua casa, corpos na sala e você não está sabendo. Fortaleçam as mãos frouxas. Firmai os joelhos, vocês que estão vacilantes. Olha, traímos a Jesus, irmãos, como Pedro traiu, quando não amamos a palavra e não ensinamos a palavra, quando não lemos a Bíblia, quando não tomamos tempo para ler este livro. É traição flagrante ao soberano. Que Deus tenha misericórdia. Deixa os seus ouvidos se abrir. Deixa a sua língua se soltar para você dizer: eu quero Jesus,
Eu quero esse menino que cresceu com graça, sabedoria e verdade, conhecimento, que morreu na cruz e ressuscitou, porque eu quero esse Deus para ser meu Salvador. Solta a sua língua para crer no Senhor e venha, eu te convido ao caminho santo. Isaías 40, de 1 a 11, amém? 40, de 1 a 11, ele diz assim, essa que eu quero ler para você. Olha o versículo 9, 49. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Foi isso, irmãos, que Simeão viu. Ele diz assim: eis que o Senhor virá, o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e os que amamentam ele guiará mansamente. Quem é o seu pastor? Quem é? É esse menino que Simeão viu. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Eu não estou preocupado de fazer uma palavra bonitinha, eu quero que você seja abençoado. Vai para a sua casa essa semana e leia Isaías 53, Isaías 55, anota isso aí para você ler, 53, 55 e por fim Isaías 60, porque ele mesmo disse depois da sinagoga que ele era aquele menino. Ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e afrontou judeus e todos que estavam ali, porque eles não esperavam um reino como Jesus. Eles esperavam um rei glorioso, aos olhos humanos, para libertá-los do domínio de Israel. Mas Jesus não veio. O reino que ele veio estabelecer não é um reino deste mundo. E é por isso que eu convido você. Ele, lá no livro de Mateus, ele disse, quando estava lá na Galileia, depois do seu batismo, depois de ser tentado pelo diabo, Jesus deixou definitivamente Nazaré e foi para Cafarnaum, também para as Escrituras. E lá, em Cafarnaum, ele diz que ele foi morar em Cafarnaum, lá nos confins de Zebulon e Naftali. Eu li isso aqui no livro de Isaías. Jesus passou a pregar, e o povo que via e andava em trevas viu essa luz que pregava as margens. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Preste atenção. A segunda mensagem deste estudo, eu falei sobre o pré-anúncio desse reino. Nós estamos falando de algo que foi pré-anunciado de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento. Jesus, o soberano, Basileu, o soberano dos reis da terra. Daqui para frente é Jesus falando sobre ele e o reino.
Amém? Agora é Ele, o próprio Cristo, falando. Quem é este rei? Quem é este rei? Quem é Ele? Qual é a missão dele? E o que Ele espera dos seus discípulos? Mas só quero dizer a vocês que a porta de entrada do reino é metanoia, arrependimento. Tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí ele saiu pregando junto ao mar da Galileia, pregando com um povo simples, pobre, oprimido, sofredor. E foi aqui que ele ministrou o extraordinário sermão da montanha, o novo código de ética do reino. Você quer ser feliz? Bem-aventurado? Leia o código de ética. Viva isso. Nós estamos falando de um reino que é glorioso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Interrogado pelos fariseus, ele disse, os fariseus perguntaram a ele: não vem o reino? Como podemos saber quando virá o reino? E ele disse: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: eis aqui, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode glorificar Jesus por isso? Você pode dizer? Logo os fariseus, que se preocupavam tanto com as aparências, que julgavam pela aparência, que condenavam pela aparência, que valorizavam a aparência, se vestiam de branco para dizer que eram puros e não tinham pecado. Logo eles, Jesus chamou de sepulcros caiados. Porque o reino não é exterior. Esse, eu vou dizer para você e fecho, esse é o seu maior problema, pai e varão. O seu Deus é um Deus vivo que vê lá dentro. E vou dizer onde é que está a raiz do seu problema, na contradição que você está vivendo. Porque você foi chamado para o caminho santo, para ser cidadão do reino, e você não está vivendo este reino. Cuidado que isso pode virar a sua cabeça. A culpa, a condenação, Deus não quer. O povo está correndo atrás de cura, porque se culpa quando Jesus fez por você, que tinha que ser feito. Vai, trilha o caminho santo, trilha o caminho da verdade, vive o sermão do monte, vai viver. Você vive, Dorival? Não, impossível. Mas eu estou buscando esse caminho. Estou de olho nele. Toda vez que eu pego a minha Bíblia, eu falo: é isso que eu quero para mim. E eu vou atrás disso. A próxima ministração eu quero falar para vocês sobre o discurso do rei mais importante, e falar também sobre o exercitado. Como viver nesse reino? Porque quem quer viver neste reino, primeiro precisa mudar de reino. Amém? Ele nos tirou do império das trevas, é um reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É outro reino. Se você está lá no pezinho das trevas, não dá para viver esse reino. Tem que ser arrancado, transportado. Por fim, a mudança de reino implica em mudança de mente. Porque você está sob um novo governo. Quem está controlando sua mente agora? Quem está te dando as ordens? Não é isso, Nessi Barros? Linda, irmã. A mudança de mente traz mudanças de valores. Agora você quer amar como Jesus amou,
Perdoado, Jesus perdoou. Você não está conseguindo perdoar nem o seu próximo. Como é que vive o reino? Você está carregando amargura por anos e anos, né, Letícia? E por fim, você vai, esta é a mensagem, vem a mudança de atitude. E são atitudes interiores. Se antes você vivia na rebeldia, você agora vai viver na obediência. Se você antes era independente, você agora é dependente, você é discípulo. Se você antes era egocêntrico, seu ego estava no centro, agora você vai ser cristocêntrico, Jesus no centro. A coisa vai mudar. Vai mudar.